Durante transmissão do programa Código-Fonte, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, explicou a importância da audiência pública no Congresso dos Estados Unidos, que expôs as violações de direitos humanos pelo judiciário controlado pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo governo Lula. O diplomata explicou a composição da comissão, que é presidida pelo deputado republicano Chris Smith, de direita, e tem uma vice-presidente de esquerda. Ernesto Araújo explicou que o avanço do totalitarismo é um problema em todo o mundo, com alguns países importantes formando um eixo totalitário e que os Estados Unidos ainda fazem parte de um eixo que defende a liberdade. O diplomata apontou que há uma profunda divisão interna nos Estados Unidos, com apoiadores do totalitarismo avançando. Ele disse: os Estados Unidos não estão tranquilos nem diante do mundo, nem diante de si mesmos. Então, existem hoje praticamente dois Estados Unidos. Existe um que está muito confortável no mundo do avanço totalitário e outro que não está confortável, um que está abrindo as próprias portas americanas para a criação de uma sociedade de vigilância e controle, e outro que quer preservar os Estados Unidos como uma sociedade livre e, se possível, ajudar a defender essa liberdade no resto do mundo. O diplomata explicou que nos Estados Unidos, os defensores da liberdade têm uma tradição de proteger as democracias pelo mundo. Ele disse: é uma visão de mundo que os Estados Unidos têm seguido, mas que parece uma visão essencial de que o conteúdo de um país é determinante na maneira como você deve ver e se relacionar com esse país, e não apenas o seu volume de comércio ou o seu poder militar. E que um mundo onde totalitarismos sejam especialmente fortes será um mundo onde a democracia será cada vez mais fraca. Araújo comentou o discurso inicial do deputado Chris Smith, apontando que o deputado reconhece os riscos para os Estados Unidos do fim da democracia no Brasil. O diplomata disse: ele enquadrou muito bem o tema do Brasil em função daquilo que está acontecendo no Brasil, da erosão de liberdades básicas, fundamentalmente da liberdade de expressão. E enquadrou isso diante de uma perspectiva histórica, sobretudo falando de Cuba, como é o modelo que está sendo adotado pelo Brasil, tem semelhança com o modelo de Cuba e o modelo já tradicional de um país totalitário na América Latina. E deu a perspectiva da importância da democracia brasileira para a democracia americana, ou seja, a importância de que o Brasil tenha uma democracia. Diante dessa visão tradicionalíssima americana, fundacional dos Estados Unidos, de que o mundo não é um bando de países todos equivalentes. Não, o mundo é feito de países que têm um ideal de liberdade e outros que não têm. E esses são normalmente uma ameaça para os que têm. Então, ver o Brasil renunciando ao ideal de liberdade significa menos um país e um importantíssimo país na coluna da liberdade, mais um país na coluna do totalitarismo. Isso é uma ameaça, portanto, para um mundo onde os Estados Unidos querem viver. O embaixador explicou ainda que o deputado utilizou um artigo de uma especialista em América Latina para apontar os problemas essenciais na violação de direitos promovida por Moraes no Brasil. Araújo enfatizou que a jornalista, no artigo citado pelo deputado, explica que, no Brasil, nós temos uma Suprema Corte aliada de políticos ideológicos e corruptos. O diplomata disse: achei interessante ele trazer isso, inclusive trazer isso não pela própria voz dele, mas pela voz de alguém que está acompanhando o Brasil e a América Latina há muito tempo. Então, não é apenas a questão de um juiz que toma decisões polêmicas a respeito de liberdade de expressão. Não. É uma Suprema Corte aliada de políticos ideológicos e corruptos ideológicos. Ernesto Araújo prosseguiu, ou seja, com uma linha de formato de sociedade que é o oposto do formato de sociedade livre, e corruptos como pouca dúvida se pode ter. E isso, portanto, é a ditadura do corruptariado na minha nomenclatura.
não apenas um conjunto de determinados desmandos judiciais, mas todo um sistema de poder que envolve os três poderes. Envolve toda uma classe política, envolve não só judiciário, mas legislativo, executivo também. O diplomata explicou que a vice-presidente da comissão assumiu o papel da esquerda de repetir as narrativas que justificam a implantação do totalitarismo. Ele disse: ela assumiu o lado de defensora da Suprema Corte Brasileira e defensora de todo esse mecanismo de poder que eu chamo de corruptariado brasileiro. E ela, então, mostrou a identificação do Partido Democrata com uma forma de poder no Brasil, esse núcleo de bandidagem, de roubo, de extorsão e, no fundo, destruição do país, com uma casta de palavras como democracia, Estado Democrático de Direito. Ela, então, coloca o Partido Democrata Americano ao lado dessa coisa, dessa gosma existente no Brasil. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses do trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Então, por isso é que o Brasil está on nos Estados Unidos, porque é no momento em que, pelo menos, uma das duas principais correntes políticas dos Estados Unidos tem essa percepção: olha, totalitarismo está avançando na Ásia, na China, no Oriente, na Rússia, e está avançando no Oriente Médio, está avançando na África, está avançando na América Latina, e está avançando dentro dos Estados Unidos. Então, nós estamos diante de uma das duas principais correntes americanas que quer retomar esse eixo de mundo, liberdade e totalitarismo. Claro que isso tem muito a ver com a emergência da China, mas não é apenas. Eu acho que há uma percepção de que vai além de uma emergência
da China, de que instrumentos, né, do chamado globalismo ocidental, enfim, do globalismo multilateral, como o Tratado de Pandemias, instrumentos do clima, são também uma ameaça à liberdade. E há uma percepção de que é algo interno e não apenas externo. Então, os Estados Unidos não estão tranquilos, né, nem diante do mundo e nem diante de si mesmos. Então, existem hoje praticamente dois Estados Unidos, né? Existe um que está muito confortável no mundo do avanço totalitário e o outro que não está confortável. Um que está abrindo as próprias portas americanas para a criação de uma sociedade de vigilância e controle, e outros que quer preservar os Estados Unidos como uma sociedade livre e, se possível, ajudar a defender essa liberdade no resto do mundo. De tudo isso, só reiterar isso, o seguinte: a visão americana, portanto, não é apenas dos Estados Unidos, é uma visão de mundo que os Estados Unidos têm seguido, mas que parece uma visão essencial, de que o conteúdo de um país é determinante, né, na maneira como você deve ver e se relacionar com esse país, e não apenas, né, o seu volume de comércio, né, ou o seu poder militar. Né, e que um mundo onde, né, totalitarismos sejam especialmente fortes, será um mundo onde a democracia será cada vez mais fraca. Isso é que a gente precisa ter presente. Bom, então, especificamente da audiência. Então, quem preside esse subcomitê é um deputado republicano, porque os republicanos têm a maioria hoje na Câmara de Representantes, então eles presidem, é assim o sistema deles, eles presidem todos os comitês, né, enquanto que no Senado os democratas têm a maioria, então no Senado os comitês são todos presididos por um democrata. Quando um comitê é presidido por um republicano, ele tem um ranking member, que se chama, que seria como se fosse um vice-presidente daquele comitê, que é do outro partido, né? Então, são as duas principais figuras em cada comitê: o presidente do partido que tem a maioria naquela casa e o vice-presidente do partido que tem a minoria. São só dois partidos, tem dois, às vezes, parlamentares que são independentes, mas eles sempre fazem parte, escolhem um dos dois grandes partidos para contar como maioria ou minoria dentro de um dos partidos. Então, são dois na prática. Então, o deputado que convocou, que presidiu e que introduziu a sessão é o Chris Smith, que é alguém que está visivelmente conectado com tudo isso que a gente falou aqui, com os riscos para a democracia no mundo e com os riscos para a democracia no Brasil e o que isso representa de risco para os Estados Unidos. Né? O Chris Smith, ele acho que enquadrou muito bem o tema do Brasil, tanto em função daquilo que está acontecendo no Brasil, da erosão de liberdades básicas, fundamentalmente da liberdade de expressão, enquadrou isso diante de uma perspectiva histórica, né, sobretudo falando de Cuba e de como o modelo que está sendo adotado pelo Brasil tem semelhança com o modelo de Cuba, modelo já, né, tradicional de um país totalitário na América Latina. Então, deu essa perspectiva histórica, né, para onde o Brasil está indo, de certa forma, de onde está vindo, e deu a perspectiva da importância da democracia brasileira para a democracia americana, ou seja, a importância de que o Brasil tenha uma democracia, né, diante dessa visão, né, tradicional, né, tradicionalíssima americana, fundacional dos Estados Unidos, né, de que o mundo não é um bando de países todos equivalentes, não, o mundo é feito de países que têm um ideal de liberdade e outros que não têm, e esses são normalmente uma ameaça para os que têm. Então, ver o Brasil renunciando ao ideal de liberdade significa menos um país, e um importantíssimo país, né, na coluna da liberdade, e mais um país na coluna do totalitarismo. Isso é uma ameaça
portanto, para o mundo onde os Estados Unidos querem viver e uma ameaça para os Estados Unidos. Ele acho que fez esse enquadramento muito bem. Ele fez uma citação de uma jornalista do Wall Street Journal, que é o principal jornal de, digamos assim, centro-direita, um pouquinho mais para a direita americana. Né? O melhor jornal americano conservador mesmo é o Epoch Times. Né? Mas o Wall Street Journal, né, quebra um galho com um público assim, um pouco mais liberal, assim, mais tradicional, digamos. Então, a Mary O'Grady, essa jornalista e articulista, que cobre há anos os temas de América Latina, enfim, ela é a principal ensaísta, digamos, articulista falando de América Latina nos Estados Unidos, né, nessa grande imprensa americana. Ela publica toda semana um artigo sobre América Latina no Wall Street Journal. Então, ele citou um artigo dela que me parece que foi no ponto-chave, quando ela diz, num artigo do ano passado, que no Brasil nós temos, então, uma Suprema Corte aliada de políticos ideológicos e corruptos. Tá? Aqui, então, ao falar de Brasil, agora aterrissando no tema Brasil, ele deu em poucas palavras, através dessa pessoa que é uma especialista na América Latina, que eu conheço, conversei com ela, deu esse retrato do que é o Brasil hoje e, né, do que está atrás desse problema que já tem agora algumas semanas, já está se vendo de maneira mais clara, da interferência da Suprema Corte na liberdade de expressão. Então, achei muito interessante que ele tenha querido trazer isso, inclusive trazer isso não pela própria voz dele, mas pela voz de alguém que está acompanhando o Brasil, a América Latina há muito tempo. Então, não é apenas a questão de um juiz, né, que tomou decisões polêmicas a respeito de liberdade de expressão. Não. É uma Suprema Corte, né, aliada de políticos ideológicos e corruptos. Ideológicos, né, ou seja, com uma linha de formato, né, de sociedade que é, né, o oposto, né, do formato de sociedade livre. E corruptos, né? Corruptos. Como, né, pouca dúvida se pode ter. Isso, portanto, é a ditadura do corruptariado, na minha nomenclatura. Né? Não apenas, né, um conjunto de determinados desmandos judiciais, mas todo um sistema de poder que envolve aí os três poderes. Né? Envolve, né, portanto, toda uma classe política, que envolve não só judiciário, mas legislativo, executivo também. Né? Então, políticos, corruptos e ideológicos. Né? Então, não sei se necessariamente, né, nem todos os corruptos serão ideológicos. Né? Alguns corruptos, né, terão pelo menos a impressão de que tanto faz, outros corruptos são corruptos e, ao mesmo tempo, querem um mundo totalitário. Mas estão totalmente juntos, né? Corruptos e ideológicos estão totalmente juntos e as fronteiras estão cada vez mais apagadas entre essas duas correntes políticas no Brasil. Ideológicos falando, né, da ideologia que, né, podemos chamar de socialismo, de comunismo, né, de globalismo, ou seja, tudo aquilo que se refere a uma ideia de sociedade que não é, né, a sociedade livre, né, que é uma sociedade de controle de alguma maneira. Bom, então, eu acho que isso foi fundamental do Chris Smith. Ele enquadrou, né, de uma maneira muito boa, me parece, o tema. Com esse aspecto muito importante que outros depois não retomaram. Acho que esse foi um dos problemas. Não falar do problema da forma de poder no Brasil, o problema da corrupção, o problema do corruptariado, o problema, né, por quê, o que é que
a Suprema Corte brasileira está defendendo? Né? Por que eles, né, segundo alguns, né, digamos assim, torceram, né, para um lado? Por que eles censuram um lado? Né? O que é que esse lado ameaça? Esse lado ameaça um esquema de poder corrupto. Né? Esse é o ponto fundamental, me parece, e o único que acho que tocou nisso foi nessa introdução o Chris Smith, mas já é importante. Bom, aí tem a Susan Wild, que é a ranking member, então a vice-presidente, no caso, então, proveniente do Partido Democrata. Né? Que o que ela fez? Ela assumiu, então, o lado de defensora da Suprema Corte Brasileira e defensora, né, de todo esse mecanismo de poder, que eu chamo o corruptariado brasileiro. Né? Ela então, mostrou a identificação do Partido Democrata, né, com uma forma de poder no Brasil. Né? Mais do que com uma ideologia, embora também, né, com uma forma de poder, né? Esse núcleo, né, de bandidagem, de roubo, né, de extorsão e, no fundo, destruição do país, com uma casca, né, de palavras como democracia, Estado Democrático de Direito. Ela, então, coloca o Partido Democrata americano, né, do lado dessa coisa, dessa gosma existente no Brasil. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia. Tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom? Abraço!